Bem-vindo ao HTP Áudio, o seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar com mães de alunos com algum tipo de deficiência e essa conversa, olha, vai longe, viu? Porque só antes da gravação já deu muita conversa, eu tive que pedir para parar porque senão não ia ter programa, tá? Mas antes de mais nada, a gente vai para os e-mails do episódio passado, que nós tivemos aqui a presença do Rodrigo Paixão. Então vamos ver o que o pessoal comentou aí, mandou de e-mail com a leitura do Peter, certo? Então vamos para os e-mails, galera. Estamos aqui com o Peter para ler as mensagens e e-mails que as pessoas enviaram sobre o nosso último episódio, que fala de Vinhedo, a história de Vinhedo. Tudo bem, Peter? Leia pra gente os recadinhos. Obrigado ao apresentador mais querido desse programa. Só tem um, né? Vamos lá, vamos ver as mensagens. Nós recebemos uma mensagem no nosso vídeo do podcast no YouTube, né? Vocês sabem que lá vocês podem nos acompanhar também. No YouTube nós subimos todos os áudios do podcast. E lá nós temos uma mensagem da Camila Paixão. Muito obrigado, Camila, por comentar no nosso vídeo. E recebemos um e-mail da Fernanda Ferragutti Fávaro. Eu vou ler ele aqui na íntegra, tá bom? Olá, pessoal da Ceformi. Sou professora da Rede Municipal de Vinhedo. Escutei o episódio 6, Vinhedo das Aldeias aos Condomínios, e gostei muito. Fiz mestrado na área de educação patrimonial e minha pesquisa também estudou alguns processos de transformações da cidade, sobretudo nas décadas de 80 e 90. Como vinhedense, achei muito interessante o convidado ter ido além da história oficial da formação de Vinhedo e trazer outros sujeitos históricos que também participaram desse processo. Parabenizo vocês pelo trabalho e agradeço por me proporcionar uma escuta agradável, dinâmica e leve. Abraços, Fernanda Ferragutti Fávaro. Muito obrigado, Fernanda. Muito bacana receber de vocês esse feedback. Continue nos escrevendo. Nós adoramos ler o e-mail de vocês, suas mensagens. Escreva para htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. Até a próxima, pessoal. Muito bem, estamos aqui nesta mesa maravilhosa com a Flávia Pinheiro, que ela já esteve aqui, ela já é veterana do HTP Áudio, tá? Você pode ouvi-la no episódio do Meu Aluno Autista, tá? Que está aí no seu feed, está aí na sua timeline. Então pesquise e ouça, por favor, porque é um programa maravilhoso. E a Flávia Pinheiro, ela é coordenadora da Educação Especial aqui da Rede Vinhedo. Se você quiser saber todo o histórico completo da formação da Flávia, ouça o episódio que ela participou. Certo? Flávia, tudo bem com você? Bom dia, Bruno, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de novo de gravar o podcast. Obrigada às mães, a Fernanda, a Giza, a Mariana, que prontamente vieram aqui conversar. E como você falou no início, acho que promete, é um podcast que promete. Obrigada pela oportunidade da Ceformi aí para fazer mais um. A gente que agradece. E temos aqui também a Fernanda de Luca Leme, que ela é mãe do Miguel, ela é pedagoga, ela trabalha lá na escola Pedrinho, lá na Capela, que eu já trabalhei. Beijo para todo mundo, Pedrinho. E ela é professora da fase 2. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Bruno, prazer estar aqui, uma delícia estar aqui com vocês. Acho que é sempre bom a gente crescer junto e refletir, né? Porque a vida não é fácil para ninguém, para os deficientes mais ainda, e para as mães sofre junto. É isso, acho que vai ser um papo muito gostoso. Temos aqui também a Gislene Frassi Barbosa, ela é mais conhecida como Giza, e ela é mãe do João Gabriel, pedagoga, e trabalha no Madalena Lebes como vice-diretora. Tudo bem, Giza? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, meio nervosinha, né? A primeira vez, eu acho que é normal, mas vai ser muito legal. Vai ser maravilhoso, muito obrigado pela presença. E temos também a Mariana Andreoli, que ela é mãe do Henrico. Ela é letróloga, pedagoga e ela trabalha no Integração e no Ricardo Junco como professora de educação especial. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal, apesar da vergonha. Obrigada. Bom, seguinte, o nosso papo aqui ele não é nem um pouco simples, porque ele vai envolver muitos aspectos, certo? Temos aqui todo mundo aqui, mãe de aluno com algum tipo de deficiência, né? São alunos. Quem que é o mais velho aqui? O filho mais velho?
estão aí no máximo quase entrando na adolescência. Aí tá quase, um pezinho. A cara dela já explica muita coisa, se vocês pudessem ver. Mas eu queria só falar um pouquinho com a Flávia, que eu queria saber o seguinte. Flávia, você que é coordenadora aqui da Educação Especial, né, em Vinhedo. Antes da gente começar esse programa, qual que é a importância desse programa, de falar com as mães desses alunos para a rede, para a nossa rede de Vinhedo? Bem, Bruno, porque vou colocar duas coisas. Porque agora em agosto, né? A última semana de agosto é a semana da pessoa com deficiência, então a gente vai fazer vários eventos. E por que esse podcast com as mães? Porque eu falo que a gente sempre fala do aluno, da escola, e sempre essas queixas, e acaba nunca ouvindo as mães. Né? E é muito fácil para o professor que está lá na escola falar: a mãe não leva, a mãe não faz, a mãe não sei o quê. E então a ideia minha, né, e da equipe da Educação Especial em fazer esse podcast com as mães é realmente de ouvi-las, né, de acolher, né, de mostrar o outro lado, o quanto não é fácil, o quanto elas lutam, o quanto elas são guerreiras. Então essa foi a ideia desse podcast aqui. Ah, que bacana, vai ser muito esclarecedor. Eu acho que os professores devem ouvir assim, esse episódio com muita atenção, porque realmente acho que no cotidiano, né, no dia a dia ali, escolar, o professor tem muitas demandas, né, e às vezes ele acaba esquecendo talvez que essa mãe, esse pai está num momento que ele não conhece, ele desconhece, né? E até, né, Bruna, a empatia, né, a questão de você se colocar no lugar do outro. Você falou uma coisa muito bem, o professor no cotidiano, com a demanda, com tudo, acaba não olhando esse outro lado, né, não vendo o lado dessas mães. E que algumas são guerreiras e conseguem sair daquele luto de ter o filho com deficiência, ir atrás e lutar, e outras ainda ficam naquele luto e não conseguem ir atrás, não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem, né? Porque ainda está num momento de perda, de luto, então eu acho que é nesse sentido, eu acho que teria o pessoal ouvir essa empatia. É legal porque você citou o episódio de empatia, né, que nós tivemos aí, e esse episódio vem no intuito não de julgar o professor, falar assim, você não está tendo empatia, não, e sim trazer um material para ele, para que ele possa desenvolver essa empatia e lembrar dela, né, em todos os momentos do ano letivo, né? Isso mesmo. Mas você falou uma palavra que eu quero ouvir agora das mães, que é o luto, e essa palavra eu confesso que eu já tinha ouvido a palavra, mas não nesse sentido, né? Essa palavra luto, qual que é o sentido dela para uma mãe com um filho com deficiência? Alguém pode me explicar? Quem está com o microfone na mão é a Fernanda, então ela que vai explicar. Bom, na verdade é o luto do filho perfeito, do filho ideal. Então a palavra luto nesse sentido não é o luto da perda de alguém, é o luto da perda do filho ideal, que você sonhou uma gestação inteira e a hora que nasceu não era aquele filho que você imaginou, né? Então acho que tem mesmo esse processo. No meu caso, eu descobri na gestação, então eu tive aí um tempinho bem curto, na verdade, porque foram prematuros extremos os meus filhos. Então, assim, foi um tempinho curto. E aí você recebe o laudo, tá? Você chora, mas você quer investigar, você quer saber mais. Porque até então a informação que eu tinha era muito pouca, muito curta, né? E aí a minha mãe falava assim, a cabeça é maior que o corpo, porque no caso dos meus filhos a hidrocefalia é ligada ao X. Então, em questão de meninos, né? E aí minha mãe perdeu 2 filhos com o mesmo problema, e aí ela falava, a cabeça é maior que o corpo, porque há mais de 40 anos atrás era a informação que se tinha. E aí eu imaginava, meu Deus, é uma aberração da natureza, né? Porque o que você imagina? E aí você começa a busca, e essa busca é sofrida, né? Você tem que saber muito bem onde buscar, porque a hora que você joga isso na rede, né? Vem de tudo. Sim. E aí você tem que ir filtrando e tem que ter essa maturidade emocional para filtrar e procurar os bons profissionais, que é o que vão te ajudar. No meu caso foi assim, eu já procurei antes deles nascerem. E você citou aqui, você é mãe do Miguel. E você falou 2 filhos. Isso, porque era gemelar, foi uma gestação de gêmeos. Ah, sim. Mas um não desenvolveu? Desenvolveu. Os 2 nasceram prematuros e aí o Henrique faleceu com 1 mês de vida. Ah, tá. Sim. Então, por isso que eu falo sempre dos 2, né? E os 2 com hidrocefalia ligada ao X. Sim. E aí eu falo que é muito engraçado porque você tá naquela busca do que é, do diagnóstico, de como é, e procura outras mães que têm um filho com o mesmo problema e não acha, porque não é uma coisa tão comum.
Aí eles nascem prematuros. E aí, a hora que eles nascem prematuros, a deficiência fica lá em segundo, terceiro, quarto plano, porque daí é a vida que tá valendo. É. Né? Sim. Porque daí a luta é pela vida. E aí o TI é aquilo. Aí engordou 100 gramas, engordou 20 gramas. Né? E aí... intercorrência, não teve intercorrência. Exatamente. Teve intercorrência, não teve intercorrência. Então aí é essa busca pela vida. E aí a deficiência, você tira de letra, porque você não sabe o que é. Né? E eu falo, e graças a Deus, eles vêm em forma de bebês, né? E aí um bebê, não tem como você não se apaixonar com deficiência ou sem deficiência. Sim. Não tem como você não se apaixonar por bebês. Né? Então eu acho que isso é a grande dádiva de Deus. Sim. O Miguel tá com quantos anos agora? Tá com 8 anos. 8 anos. E você acha que você venceu esse luto? Você ainda passa por ele? Lembra Não, dele? eu acho que eu venci. É. Eu venci porque, na verdade, assim, tá, você chora um tempo e depois, quem ele tem por ele? A mãe e o pai. Então, vambora. Né? Vamos em frente e aí você vai enfrentando. Porque o medo, independente de ser um filho com deficiência ou não, o medo, depois que você é mãe, ele te acompanha o resto da vida. Né? Né? E você falou do seu marido, né? Você é casada. Sou casada. E como que foi com ele? Ele desenvolveu esse luto também? Ele A gente trabalha isso? sofreu luto junto e estamos juntos em tudo. Então, É. assim, aí quando um tá mais, né, que nem agora que a gente passou por uma longa internação. Um dia um tá mais caído, o outro apoia, e assim vai, né? Um pelo outro e nós dois por ele. Sim. Né? Que bacana. Vamos com a Giza agora. A Giza, na verdade, a gente quer saber a mesma coisa, só que de 3 pontos diferentes, né, Giza? Essa parte do luto, né? Ela já explicou o que é o luto, mas gostaria que você contasse um pouco do seu processo, né? Como que foi, como que é o João Gabriel. Conta pra gente. Então, comigo foi um pouco diferente, porque eu tive uma gestação normal até os 7 meses. Não tive nenhuma intercorrência durante a gravidez, trabalhei até o último dia. E aí, no dia 26 de setembro, a bolsa rompeu às 10 da noite, eu já estava dormindo, já estava tranquila, preparada para ir trabalhar no outro dia. E fomos para o hospital. Aqui em Vinhedo não existia UTI neonatal, me encaminharam para Americana. Chegando em Americana, que eu não conhecia nada, ninguém, e as contrações, e eu falava, Jesus, o que vai acontecer? Porque ninguém podia acompanhar, porque era eu, a enfermeira e o moço da ambulância, aquele barulho da ambulância e a dor de contração. Chegando lá, o médico disse assim, nós não vamos fazer o parto, nós vamos esperar até a última gotinha da bolsa, né, pra ver, porque quanto mais tempo ficar na barriga, melhor será pro bebê. Isso daí no dia 27, às 5 da tarde, o João nasceu. Então eu fiquei com contração das 10 da noite até 5 da tarde. Nossa. Mas assim, eu pensava, a dor era dolorida, mas tinha um pouquinho, né? A gente lá dentro tinha um cristalzinho que precisava ser cuidado. Então a gente vai superando. Nasceu, foi direto para UTI, chorou normalmente, não pude ficar com ele nada porque teve que ser entubado, tudo. E começou esse processo. Não sabia que ele é PC. Né? Não sabia até então qual seria a deficiência dele, porque demora mais o diagnóstico. Aí passaram 32 dias de UTI, todos os dias eu ia para Americana para tentar amamentar ou levar leite ou isso e aquela coisa. Chegava lá, primeira coisa, teve intercorrência, não teve intercorrência, teve intercorrência, não teve intercorrência. Então assim, os patrões do meu marido foram muito atenciosos, deixava ele sair a todo momento para estar levando, buscando essa coisa toda. E foi assim, um dia a médica julgou que estava bem, tiraram o oxigênio, foi para o berçário, não conseguiu respirar, foi onde a gente acredita que deu a falta de oxigenação, né, anóxia, voltou para a UTI e começamos tudo de novo. E aí eu falei, acho que algo aconteceu, porque a gente sente, né? Acho que mãe sente, né? E todo mundo, não aconteceu nada, não. Vamos que vamos. Ficou mais um tempo na UTI, até que teve alta aqui para Vinhedo.
Ficamos mais eu fiquei também internada lá com ele depois que teve a alta. Fiquei 2 semanas internada com ele para ele aprender a sugar e tudo mais, né? Todos os processos e tudo mais. Quando viemos para cá, para Vinhedo, ele ficou no berçário. Mudei de casa, fiquei morando na casa da minha sogra porque precisava ir 3 vezes ao dia para amamentar. Não. Eu olhava aquela criança molinha, ia dar banho molinho, e todo mundo, porque é prematuro, nasceu de 32 semanas. Eu falei, não é porque é prematuro. Ia na médica, a médica falava assim, não dá pra saber ainda, não dá pra saber. Mas a mãe já sabia. E aí, só quando ele teve 8 meses é que foi diagnosticado o PC. As lesões, o PC é paralisia cerebral. As lesões, né, que afetou mais o lado direito. E assim, hoje o João é motor, o cognitivo preservadíssimo, até demais, né? Mas é o motor, ele é totalmente dependente, tem que alimentar, usa fralda, cadeira, e a gente está nessa recuperação, né? E também sofri, só que eu acho que o pai sofreu mais ainda, porque nós tivemos um médico que disse assim, meu marido é corintiano, e aí fomos no médico que foi indicado top, e fomos um médico top. E o médico top olhou para a camisa do meu marido, que era do Corinthians, e disse assim, você joga futebol? Meu marido falou, jogo. Você é corintiano, né, pai? Sou. Seu filho nunca vai chutar uma bola com você. Ele vai vegetar o resto da vida. O médico? O médico. Puxa. Aí, o marido ficou muito mais em luto do que eu. Sim, imagino. E ele falava assim pra mim, não vou desistir. Esse médico não é o top. Top é Deus. E aí, começamos a luta. Só com 8 meses é que a gente daí fomos. E quem conhece o João vê hoje. Com apoio já dá os primeiros passos, com um andador, anda de bicicleta, nada. Tá aí. 11 anos, 6º ano. Olha que bacana. Mexe num tablet melhor que eu. Né? E a Mari agora? Posso chamar de Mari, Mari? Claro. Já chamei Com então. vontade. Mari, você é mãe do Henrico, Isso. certo? E me conta um pouco do seu processo. Primeiro eu queria dizer que eu tô emocionada com os relatos aqui. É um prazer, assim, ter tido essa oportunidade de conhecê-las. Flávia, Bruno, muito obrigada a gente que mais uma agradece. vez. Vocês são incríveis. Na verdade, eu gosto dessa troca. Eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Sim. Falei, nossa, vou no programa, vou querer... Eu falo que eu canto, mas eu não canto nada. Então, assim, na verdade, o Henrico, a gente não teve também nenhuma intercorrência. Apesar da gravidez ela ter sido um susto, porque até então o meu médico que me acompanhava, ele dizia que eu não podia ter filhos. Então foi um susto, não foi planejado, sempre desejei, mas naquele momento da vida ele foi um susto, foi bem difícil o processo, até entender tudo o que estava acontecendo, porque eu simplesmente já tinha na minha cabeça que, ok, Descartado. vou adotar, enfim, já estava com tudo já estava tudo assim, né? Vou trabalhar, vou fazer meu mestrado, que já estava encaminhado, eu vou viajar e depois eu volto e aquilo tudo que a gente, né? Então ele veio num susto, mas eu não tive nenhuma intercorrência. O que eu me lembro assim é que eu tive um sangramento no 6º mês, eu estava trabalhando, e a gente, enfim, eu tive que fazer um repouso até o 9º, consegui segurar até a 37ª semana. E quando a gente chegou no hospital, eu fiquei sabendo que eu tinha aquela bactéria, a Streptococcus, né, e ela já tinha sido tratada, mas o meu filho nasceu com alguns problemas de respiração e alegaram que ele podia estar com meningite. Era um feriado, era uma emenda de feriado aí, então profissionais não tinham todos plantão, aquela coisa toda em Campinas. Ele nasceu lá. Então eu me lembro assim da agonia de saber se ele estava ou não, se ele tinha ou não, enfim. Ele ficou alguns dias na semi-UTI, não chegou a ficar na UTI. Eu também não acompanhei, não fiquei perto do Henrico. Esse processo ele foi difícil, mas ele foi passageiro, porque aí descobriram que ele teve uma apneia, ela era transitória, ele ficou alguns dias no oxigênio, mas
tranquilo, e perto das outras crianças que estavam ali, o meu filho era o maior, e todo mundo falava, ele vai sair logo e tudo mais. Então, eu me lembro, assim, de falar, graças a Deus tá tudo bem. Então, é a única coisa que eu me lembro, assim, de ter passado, mas eu não passei nada perto do que realmente é uma CM, uma UTI. Eu acho que o desenvolvimento do Henrico, o autismo, ele tem alguns mitos, né? Então, eu já vou falar do diagnóstico dele. Então, ele tá dentro do espectro do autismo. Mas, assim, tem alguns mitos. Então, a gente, até os 2 anos, a gente não achava que tivesse nada, não. Confesso. Até porque também a gente não tinha crianças na família, principalmente da mesma idade, para fazer aquela comparação que a gente sempre faz. Mas quando a gente passeava, ia no parquinho, a gente via que realmente ele era diferente. Isso sempre. Então, mas ele balbuciou, andou no tempo certo. Então, ele atingia os marcos do desenvolvimento, né? Até os 2 anos. Que aí a gente tem aquilo que a gente chama de poda neural. O nosso cérebro, ele é inteligentíssimo. Então, tudo que a gente aprendeu, a gente vai descartar, porque a gente precisa armazenar muito mais, né? Porque a gente, até os 2 anos, a gente aprende muito mais, né? Do que ao longo da vida. E aí, eu me lembro assim, agora que eu sei, mas na época eu não sabia nada. Quer dizer, ainda sei muito pouco sobre autismo, mas porque tem muita coisa para estudar, ainda tem muita coisa pra gente decifrar, porque eu falo que é um código ainda. Sim. Tem muita coisa, ainda tá no início. Mas me lembro que em 2015, quando a gente descobriu, era muito mais. Sim, hoje a gente tem mais acesso à informação, não vou negar. Mas o desenvolvimento foi natural, dentro dos graus de normalidade. E ele começou a falar, ele dava tchau e brincava com as outras crianças, mas ele era, que todo mundo dizia, distraído. Então, isso que chamou a atenção. Então, em alguns momentos ele estava presente, em outros ele se distraía. E aí vinha aquele negócio. Como eu tenho 2 irmãos, e a gente sempre teve aquela coisa, né? O mais velho, ela sempre foi muito mais distraído, puxou fulano, puxou não sei o quê. Então, a gente ficava assim, é igual aos outros. E talvez tenha um déficit de atenção, mas a gente não suspeitava. Então, o TDAH era uma coisa assim que a gente imaginava que tivesse mesmo, até por conta da hiperatividade dos 2 anos, também foi bem complexo. Descoberta, então ele fez 2 aninhos e a gente já estava levando em alguns especialistas, mas não se fechava nada por conta disso. Em alguns momentos fazia tudo, e aí o médico falava, Mariana, eu acho que o problema é você. Já pensaram até em neurose, porque eu tava já ficando bitolada. Eu não pensava em outra coisa, eu queria saber o que ele tinha, eu não sabia nada, e todo mundo falava que não era nada, e chegava em casa era tudo. Vocês sabem, né? A gente sente. Aí eu me lembro de ter passado com um especialista, a gente foi para São Paulo nesse processo, a gente morava aqui, depois a gente foi para São Paulo, e aí a gente encontrou uma médica abençoada, e aí ela bateu o martelo em 15 minutos de observação, porque o diagnóstico ele é clínico, ele é pura observação, a não ser que você tenha algumas características ou que seja sindrômico, nesse caso é a observação, e ela falou, eu não tenho muito o que dizer para você, mãe, é autismo, e foi ela, assim, só que naquela época ela não me deu o norte assim do quais terapias fazer, o que eu podia fazer com aquilo. Então era o diagnóstico, eu vim com o laudo na mão, que todo mundo quer, mas eu vim com o laudo, mas eu vim sem informação. Então eu sabia o que ele tinha, mas aí eu tinha que entender e a partir daí, né? E aí fui buscar as terapias, e aí a gente começa enfim, a gente começa a peregrinar, né? E eu me lembro, passamos por terapeutas muito bons, passamos por experiências não tão agradáveis, porque autismo é isso, né? Teve gente que prometeu a cura, né? Aquele antes e depois, faz aquele vídeo da criança, um vídeo depois que a criança já tá falando, tá fazendo um monte de coisa. O quadro dele, a gente divide o autismo em graus hoje, então ele é um grau considerado moderado, já foi severo. Eles podem melhorar o prognóstico ao longo da vida, isso é muito importante. O diagnóstico ele tem que ser precoce,
Então, os médicos precisam estar antenados nisso. A gente tem bons profissionais hoje. Eu não posso dizer que a gente não tenha hoje um bom acompanhamento do quadro, mas a gente sofreu muito lá no início de médicos e profissionais, terapeutas, não os que acompanharam o Henrico, que sempre foram ótimos, mas os que a gente ia, enfim, para saber o que a gente ia fazer, mesma coisa. Ele não vai olhar nos seus olhos, ele não vai te chamar de mãe, ele não tem contato, ele vai viver num mundo isolado, e ele estava, aparentemente. Então, o autismo dele é considerado como regressivo, ele foi perdendo as habilidades, então ele fez os 2 aninhos e ele foi perdendo as habilidades aos poucos, ele foi realmente ficando alto, né? Ficando aqui no universo dele, como todo mundo diz. E aí era difícil, porque você olhava pra ele, às vezes eu passava a mão na frente, olhava pra ele e falava, filho, olha pra mamãe, e ele olhava através. Era como se ele estivesse ali e era um corpo sem alma. Foi muito difícil esse processo. Eu falei, eu tô perdendo meu filho e eu não sei o que tá acontecendo com ele, né? Como que eu posso ajudar? E aí a gente tem essas questões aí de terapia, os altos e baixos, porque o autismo, ele é uma caixinha, né? Ele é uma incógnita ainda. Então a gente sabe que tem algumas terapias. Muitas pessoas especulam que seja bom e o que não seja. Tem algumas que com evidência científica. Então ele passou sim por terapia comportamental aplicada, o ABA. Ele passou por fono, ele passa pela fono, passa pela psicóloga, passa pela terapia ocupacional. A terapia ela tem que ser intensiva. Todos os dias você tem que falar muitas vezes a mesma coisa, é repetição, às vezes parece que voltou a estaca zero, mas vamos voltar, vamos tudo de novo. Mas o Henrico, ele tem demonstrado muita evolução, porque é isso. O importante é não desistir, né? Eu acho que é basicamente isso, porque é isso, a gente passa pelo luto. Eu passei sim pelo luto, eu fiquei quase 1 ano aí vivendo esse luto, porque era frustrante, porque cada pessoa falava uma coisa pra mim, desde que da teoria da mãe geladeira, que enfim, você não amou seu filho na gestação, por isso que ele não te ama, até questões, isso existe muito, até questões do tipo, eu não sou boa o suficiente, por isso que ele, enfim, não olha pra mim, não me quer bem. Então a gente imagina muitas coisas, né? Você disse que com 2 anos que ele recebeu o laudo do diagnóstico, né? Como que foi essa notícia? Porque você estava procurando uma resposta para aquilo que você observava, né? Como que foi essa notícia? Foi muito bom, foi muito ruim, foi uma mistura de tudo? Como que foi? Então, eu imaginava que ele tivesse alguma coisa e eu vou te dizer que na hora que ele falou, que a médica disse que ele estava dentro do espectro, eu fiquei assustada e ao mesmo tempo aliviada. Porque é um norte. Mas assim, eu acho que o que falta, e eu acho fundamental pra gente, mães, terapeutas, professores, enfim, eu acho que é sociedade de forma geral, a gente precisa trabalhar esse emocional, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então assim, para passar por esse luto sofrido, porque são vários lutos na verdade, né? É o luto que a gente estava falando, incrível a sua fala, Fer, porque assim, é o luto do filho idealizado, é o luto daquilo que você planejou, são vários lutos na verdade. Então, e o luto ele é individual e ele é sazonal também, porque você pode viver um luto ou não ter tempo de viver um luto, que é muito importante. Então, quando ele veio pra mim, assim, eu entrei em choque, mas eu falei, vambora, vamos fazer alguma coisa, só que eu caí depois. Então, eu vivi um luto e ele veio com um delay. Ele veio bem depois. O meu marido, ele viveu um luto naquele momento, mas eu vivi o luto depois de brigar por terapia, não sei o quê, eu caí. E então, eu acho que, assim, são fases.
Então, cada um vive o seu, é interessante e é importante se respeitar e cuidar da nossa saúde mental. Eu vivi um luto bem depois, e eu não sabia que era luto. É depressão? Pode ser que sim, né? Então, a gente tem aí algumas questões que a gente desconhece. A saúde também fica bem debilitada, então você pode também confundir com alguma outra questão. Mas eu me lembro de não ter passado pelo luto naquele momento. O luto ele foi bem tardio. E aí eu acho que aí ninguém entende esse processo, porque fala assim, seu filho já tá tão bem, ele já tá passando por terapia, por que você tá assim? E aí eu fui entender também terapia, porque é importante, eu fui entender que sim, eu não vivi esse luto, eu não me permiti sofrer, porque eu achava que eu não tinha esse direito de sofrer, porque, enfim, estava tudo bem, ele estava bem. E então eu acredito que assim são vários tipos de luto e não vou dizer que a gente ainda não tenha, né, são os altos e baixos aí. Tem gente que ainda não passou pelo luto e pode passar pelo luto anos depois. Sim. Isso também acontece. É importante a gente dizer que assim, terapia, mães, pais, responsáveis, terapia é fundamental. Aí tem toda essa parte do nascimento. Nasceu, agora estamos cuidando do filho. E chega o momento dele ir para a escola, né? Vamos lá, Fer, como que foi essa coisa da escola? Assim, eu queria saber o processo de vocês tomarem a decisão de... Porque assim, eu não tenho filho, nem filha, nem nada. Mas eu conheço muita gente que tem e todos me falam que é um processo muito difícil mandar o filho para a escola, né? Todo mundo sabe que é importante, mas é difícil, né? Como que foi essa escolha da escola, né? E como que foi a recepção do seu filho na escola, né? Como que receberam? Eu procurei uma escola pequena, com um número de alunos reduzidos, por conta da saúde mesmo do Miguel. Ele foi para a escola com 8 meses. E assim, a escola é uma escola que estava começando. Uma das donas na época era fisioterapeuta, então assim, eu não tive muita dúvida. Ah, sim. Então esse processo da primeira escola foi muito tranquilo. Só que era um berçário, né? E aí chega aos 3 anos e precisa sair. Ele ainda ficou no lucro, porque como eu tenho uma filha mais nova, esperou ela alcançar para poder saírem os dois juntos. Então ele saiu da escola aos 6 anos. Né, completando quase 6. E aí a busca foi muito mais difícil. Porque daí eu fazia questão de ir com ele, né, nas escolas. E aí, às vezes, você se depara com escola que o discurso é maravilhoso, mas não combina com o olhar. E a gente, com a experiência, vai criando esse feeling, sabe? Esse olhar não tá legal. Não é. O discurso tá bonito, mas é só discurso. Sim. Outras já falavam que não dava, que não tinha como receber, né? Então você vai buscando. E você vai buscando um perfil de escola também, né? Porque não adianta ser uma escola que visa lá o vestibular, o topo do topo. Não, porque essa criança vai sofrer numa escola dessa, né? Porque ela quer resultado. E o resultado que eles dão não é o resultado que a escola espera. Então a gente também tem que ter o pé no chão para buscar uma escola. O que eu espero quando eu busco uma escola para o meu filho? Que ele saiba o que ele está fazendo ali dentro, primeira coisa. Que ele seja feliz ali e que ele seja querido, né? Porque eu falo, não é que ele seja aceito. Porque aceitar, você tem aquela coisa, vocês vão ter que me engolir. O aceitar traz isso. E o querido não, eu quero estar ali com esse aluno porque eu quero aprender com ele. Porque normalmente é assim, né? A gente que é professora, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Então, quando você vai buscar, é isso. E aí, quando eu fechei a escola, quando eu cheguei na escola com ele, e a escola falou assim, uma das professoras que estavam ali no pátio falou, você não quer deixar ele aqui para conhecer a escola melhor? Falei, opa, ninguém teve medo de ficar com ele. Falei, bom, já gostei. Conheci a escola, voltei, ele estava lanchando com todas as outras crianças da idade dele. Aí você não tem dúvida, né? Você fala, é aqui. Aí o primeiro dia é aquele temor, porque é uma criança que não fala, então você não sabe, né? Eu falo que aquelas 4 horas ia dar 10 da noite, mas não ia dar meio-dia, porque não passa o horário, né?
E aí no segundo dia a professora veio encontrar ele e ele mandou beijo. A professora falou, bom dia, Miguel. E ele já mandou um beijo. Falei, bom, se ele mandou um beijo, Opa, tá no lugar certo. Né? E aí foi essa busca mesmo. Olha que bacana. E a Giza? Giza, como que foi essa escolha da escola perfeita para o seu filho? Antes dele entrar no infantil, eu também tive essa busca. Mas assim, sempre assim, a escola não é adaptada, não tem lugar para trocar fralda, a cadeira não sobe aqui porque só tem escada, né? Então, a gente vai. Aí eu falei, quer assim, uma coisa, vamos pra rede mesmo. Eu conheço, todo mundo me conhece, né? E assim, estava inaugurando o complexo, né? Pertinho de casa, que dá para subir, descer. Só não tem as calçadas, mas um dia alguém ainda vai pensar nessa acessibilidade, porque tem poste no meio da calçada, né? Mas vai dar certo, um dia ainda alguém vai entender isso, mas dá pra gente ir a pé, né? Ir e voltar a pé. E aí foi pro Mágico, né? Foi pro Mágico de Oz, foi muito bem recebido, já conhecia a equipe. Acolheram ele super bem, só que, claro, chorou, né? Aquele choro dolorido, aquele choro. Aí eu lembro até a Érica falava assim, agradeço muito a ela nesse primeiro momento, que foi assim, sabe, muito bem acolhedora. A hora que você vira as costas, ele para, como todas as outras crianças. E eu trabalho com criança, eu sei que é assim, só que eu achava que o meu filho era diferente, né, gente? É assim, né? E aí foi, já teve o cuidador, tudo, que ficou com ele interagiu muito bem. E eu acho que foi tão bem querido na escola que eu sofro sábado e domingo, que não tem aula. Ele quer ir para a escola até hoje. Vocês entendem isso? Então eu acho que a gente tentou mudar, porque agora acabou, né? O ano passado acabou o ciclo de Fundi 1, foi pro Fundi 2. Como é tudo muito grande, muito barulho, porque a gente sabe que ele tem, né, a audição mais delicada. Tentei colocar numa outra escola próxima de casa, na qual também disse que não estava preparada, não tinha acessibilidade, lugar para colocar fralda, que já existia outro aluno com deficiência na escola e daí ele também não iria. A gente aceita, né, um monte, né, na rede pública, né? Talvez numa sala de aula tem 2, 3, 4, né? Mas lá não poderia ter 2. Mas enfim, isso foi uma outra história. Não vem ao caso porque o João tá muito feliz. E o João disse assim no final, graças a Deus, vou continuar na minha escola. E ele é bem aceito. Tem a professora, posso falar, né? A professora Marlene, que é assim, é um show de professora. Ele ama, ela ama. Eu falo assim que ela tem que tomar cuidado com ele, porque ele ganha, né? Eu sempre falo. Mas assim, e ele, pelo fato dele falar, quero ir para a escola, esses dias de frio, João, tá frio, tá ventando, você vai ficar doente. Vou com 20 blusas, mas eu vou para a escola. Então, esse depoimento é isso, né? A parte pedagógica a gente vê depois, porque eu acho que ainda tem um longo caminho, né? Mas eu acho que nesse momento é a inclusão dessa socialização aí, tu fazer amigos, de estar num lugar, de ser aceito, não ser querido, né? Que eu aprendi agora. Isso eu nunca tinha pensado nesse sentido. Nunca tinha pensado aceito, querido. Eu aprendi agora. E assim, é isso. Hoje ele é feliz onde ele está. E a terapeuta disse pra mim, você vai comprar uma briga pra quê? Eu falei assim, porque eu acho que vai ser melhor uma escola. Ela falou assim, eu não mexo no que tá certo. Ouve o seu filho. E eu fui tentar não ouvir meu filho cair do cavalo. Né, tá vendo? Por isso que é bom uma terapeuta, né? E aí eu falei, mas eu quero fazer uma tentativa, tudo tal, não deu certo. E ele feliz. Feliz tá onde? Tá lá na escola, tá feliz da vida, vai feliz, volta. A Flávia conhece, vê como ele é feliz naquele ambiente. Tem os colegas que já tem um colega, um que empurra a cadeira, o outro que enxuga, né? Porque ele ainda saliva, o outro que dá lanche. E tem isso, mesmo no Fundi 2, que eu achei, porque daí ele já pensa em namorinho, já pensa em ter o grupinho deles, é outra realidade. Mesmo assim, tem aqueles
que são mais atenciosos com ele. Não perdeu isso não, o meu medo era esse. E o restante a gente vai conseguindo acertar aí. É isso, mas o João na escola tá muito bem mesmo. Eu tenho um apoio legal da equipe. Agradeço a equipe do News agora. Ah, que bacana. E a Mari, como que foi essa escola? A escolha da escola do Henrico, como que foi? Eu acho que eu vou pular a parte do que não deu certo pra nós, porque eu acho que toda a história tem, né, seus dois lados aí. Pode ser que de repente a gente tenha escorregado em alguma coisa, e eu nem vou entrar nesse mérito, eu vou falar do que foi bom. Então assim, a gente chegou na rede, passei na frente de uma escola, falei assim, é essa. Tinha um pula-pula, olhei aquilo aqui em Vinhedo e fiquei encantada, porque eu entrei na escola assim, falei, eu preciso de uma vaga pro meu filho, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. E aí eu fui tão acolhida naquela escola, eu falei assim, tem que ser essa, gente, tem que ser essa. Eu não vou usar dizer nomes das pessoas da escola, porque se eu esquecer uma, eu vou estar sendo muito injusta. Muito injusta. E a Qual memória escola hoje, Chapeuzinho, Chapeuzinho. que ele tá até hoje. Então ele entrou em 2017 e tá até hoje e termina agora. Daqui a pouco tem a formatura. Que agora né, teremos formatura. E aí o pessoal disse, olha, Mariana, não é bem assim, você não pode chegar aqui na escola, enfim, né? Tem que passar pela Secretaria da Educação. Aí foi aí que eu conheci a Flávia, a Paula. Também ela não precisa disso que eu puxe o saco dela, porque ela sabe o quanto ela me ajudou, o quanto ela foi importante pra mim, o quanto ela é importante pra mim, porque é um momento muito difícil, de muita dor. Você não se sente acolhida quando alguém diz que o seu filho ele não se encaixa. É duro. Então, se a gente for dizer assim, tudo que a gente já ouviu, é complicado. Mas eu tive um acolhimento assim fora do comum. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu acho que é isso que meu filho precisa. E ele também foi muito querido na escola. Tem ainda o melhor amigo que vem, que abraça. Assim, meu filho é não verbal, então eu não tenho esse feedback do que ele faz na escola por ele, pelos olhos dele, mas eu sei que um dia ele vai falar. Mas eu tenho relato das pessoas da escola que é maravilhoso, então eu também vejo meu filho chegando em casa sorrindo, e eu acho que é isso que é importante. Ele vem feliz e a gente não precisa de outra expressão, a gente não precisa da fala. Não é para se sentir aceito, para se sentir amado. E eu sei que ele é amado lá desde o dia que ele entrou. Ele é amado pela rede de forma geral, porque teve luta também para colocá-lo, né? A gente sabe de toda a estrutura, a gente sabe das questões, enfim, a gente não precisa entrar nesse mérito. A gente sabia de todas essas. Ele estava entrando depois do início do ano, tinham outras crianças, até ajustar todo esse processo, mas eu nunca ouvi alguém me dizendo assim, vai ser um problema. Eu só vi gente me estendendo a mão dizendo, a gente vai fazer o possível e impossível. Nunca ouvi nada. Limitações. Nada. Então, assim, eu só tenho a agradecer, eu não tenho problema. Obviamente que a gente tem algumas questões, sim, principalmente que a gente estava falando com a questão da adaptação, a questão de realmente, né, esse currículo, tem a adaptação de materiais e a questão mesmo de adaptação, ela é um pouco mais problemática. Eu não enfrento tanto isso na educação infantil, porque a gente sabe que é um pouco mais, né, tênue, mas eu sei que a gente tem aí uma jornada, né? Também não vou entrar nesse mérito, mas eu quero dizer assim, que eu também tenho, o Henrico tem um professor que abraça a causa, tem sim, teve a Grazi, tem a Fabi, tem a mediadora que veio agora, tem a Ângela, que foi professora de educação especial, foi excepcional.
Mas a gente tem os altos e baixos, óbvio, porque às vezes o seu filho chega em casa, tem as questões sensoriais, às vezes acontece alguma coisa e você não sabe dizer o que aconteceu. Às vezes nem ele mesmo sabe. Mas a gente tem sim, tem esses altos e baixos, e eu acho que a questão é realmente a empatia. Então, no caso do autismo, ele tem vários graus e mitos. Então, não dizer assim, ele é autista, mas ele é super inteligente, tá? Agora ele não fala, mas daqui a pouco ele vai ser engenheiro, vai ser médico. Então, assim, tem alguns mitos. Ou então, autismo sempre tem deficiência intelectual. Então, a gente tem alguns mitos que também a gente ouve, então é importante dizer, né? Autismo, ele é individual, por isso que a gente fala espectro, cada um é de um jeito, assim como todas as pessoas, mas no caso do autismo não é um rótulo, ele é autista, então ele vai ser assim, 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 não. É muito distinto, mas eu sempre me senti acolhida na escola e na rede de forma geral. Eu só prezo mesmo pela empatia, os autismos mais moderados a severos, crianças que realmente não conseguem se comunicar, para que realmente se pense na questão de uma comunicação alternativa, aumentativa, para que essas crianças tenham voz dentro da escola, que elas sejam ouvidas de alguma forma. Então, a minha dica realmente é isso, e acolher essas mães, porque são os vários tipos de luto que a gente estava falando, são vários momentos, nós temos momentos aí de dor em casa, da questão do tratamento, da eficácia, de ter que levar em terapia, de ter que buscar, e a escola não é o único processo, né, de inclusão aí, de inserção. Ela é acredito que seja o principal, e que ele seja querido, e que seja uma questão assim, o autismo ele está dentro de todas as diferenças que existem dentro de uma escola, e que isso seja tratado com normalidade. Então é isso que eu quero pro meu filho, assim, que ok, mas é secundário. Sim. Então eu vejo mais nessa questão mesmo. E a questão mesmo do acolhimento, eu penso que se realmente as crianças, de forma geral, qualquer deficiência, qualquer coisa, se elas realmente não têm voz, pra gente realmente buscar meios de acessar isso, tá? Porque essas crianças precisam ser ouvidas. E a gente, como mãe, como responsável, cuidadora, a gente também precisa desse feedback. É importante para a gente saber o que aconteceu, o que está sendo feito. A gente precisa disso, a gente não quer exclusividade. Então a gente tem que olhar realmente como que funciona essa mãe, como que é a logística dessa família, como que o filho dela traz isso para ela, como que ele leva. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Nós não queremos exclusividade, nós queremos os nossos... São direitos, mas a gente quer respeito, quer dignidade, a gente só quer o acolhimento mesmo, sem precisar brigar para isso. Isso é o fundamental, porque é outra coisa, né? Todo dia a gente tá matando um leão, hein? A justiça também. Justiça também. Então, eu acho que é basicamente isso. Na questão dos professores, realmente olhar para essa questão de adaptação, ela é fundamental. No caso do autismo, não existe, assim como outras questões, não tem fórmula mágica. Eu sei que é uma questão também trabalhoso, mas se a gente diminuir as sentenças, se a gente diminuir demanda, no caso, assim, vai falar alguma coisa com a criança, falar de forma breve, olhar nos olhos, se dirigir a ela, falar várias vezes, antecipar os eventos. Então tem algumas estratégias que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação. Queria falar um pouquinho com a Flávia agora. A gente percebeu aqui pela conversa, né, que nós temos 3 mães pedagogas muito bem informadas, certo? E que escolheram a escola dos seus filhos. Só que na rede a gente sabe que isso não é uma constante. Eu queria saber um pouquinho dessa questão do trabalho com os pais na visão da educação especial mesmo. Bom, Bruna, o professor de educação especial, geralmente os alunos com as dificuldades, com suspeitas de deficiência,
passam pela educação especial e aí vamos fazer avaliação, vão observar, observa-se em sala, observa-se em pátio, observa-se e faz atividades pedagógicas, enfim. Quando temos que fazer o encaminhamento, porque a gente não faz o laudo, a gente não faz o diagnóstico, são os pedagogos, né? Sim. Não médicos, enfim. Quando temos que encaminhar, fazer esse encaminhamento, geralmente o professor procura chamar os pais e aí essa acolhida, essa empatia, de um jeito muito tranquilo, você tenta mostrar pro pai, olha, teu filho tá saindo um pouquinho daquele padrão, que eu odeio falar do padrão, mas tá saindo um pouquinho ali, nós estamos notando certas dificuldades, precisamos encaminhar para ver o que tem, para podermos, e assim, pelo menos quando eu acolhi os pais, quando eu faço os encaminhamentos, ou mesmo agora, quando chega algum pai que a gente tem que conversar, eu sempre coloco que saber se o aluno tem uma deficiência ou não é porque, é deficiente, tá bom, já sei o que tem, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, é para garantir os direitos que eles têm. Então, é um direito do atendimento no AE, é um direito para requerer terapias em planos de saúde, é o direito, quando necessário, de ter o cuidador, de ter o estagiário, o mediador ali. Então, quando você coloca para os pais que esse laudo não é para rotular o filho, mas sim para garantias de direitos, para que eles possam realmente se desenvolver e a gente olhar para a criança, a gente geralmente consegue. 100%? Não. Tem vários pais que a gente comentou, relutam, não vão. Às vezes a gente começa a perceber lá na educação infantil e consegue esse encaminhamento no Fundamental 2, porque aí a dificuldade ficou maior. Mas acho que é se acolher. Né? Eu procuro muito, quando eu vou falar com os pais, quando eu tenho que conversar, me colocar no lugar deles, apesar de não ser mãe, mas assim, de colocar no lugar, de saber que você vai falar, olha, o teu sonho, o que você idealizou, não é exatamente daquela forma, mas que pode ser ótimo, né? Se você tem que só olhar de um outro jeito. Então, a gente tenta nesse sentido, trabalho mais ou menos assim. Em relação às escolas, diferente de quando a gente vai num particular, você conhece várias escolas, você procura. Quando a mãe chega na secretaria, né, e vem conversar comigo, ou quando eu já sei, está no infantil, vai para o fundamental, então eu sempre tento procurar qual é a escola que é mais acessível. Por exemplo, se eu vou dar o exemplo do João Gabriel, é um cadeirante, então nós vamos pensar qual é a escola mais acessível. O Henrico, né, a gente já está começando a pensar, ele vai para um Fundamental 1, então ele vai para um primeiro ano, muda de escola. Então, qual é a escola que ele vai se encaixar melhor, vai se adaptar, não é nem o acolhido, porque todas as escolas da rede acolhem, mas qual que eu tenho um perfil melhor para o Henrico? Então, a gente sempre procura fazer isso. Né? Quando as mães vêm conversar comigo de outras cidades, eu vou mudar para Vinhedo, como funciona? Então eu sempre procuro, né, ali perto da sua casa, qual acolhe, tem estrutura melhor para aquele aluno. Porque quanto mais informação os pais tiverem, melhor as escolhas, né? Exatamente. Quanto mais informação os pais tiverem, as melhores escolhas. Quanto mais informações os pais passarem para nós, falo em educação especial, falo para a coordenação, falo para a escola, melhor para o trabalho, né, com aquele aluno. Mas é uma luta. A Mariana colocou uma coisa que é a grande briga e angústia da educação especial, que a gente fica ali brigando o tempo todo, que ainda é o professor entender da necessidade da adaptação curricular. Né, que a adaptação é um direito. Sim. Né, e que é pequena, não é nada absurdo. Às vezes é reduzir a frase, às vezes é colocar uma imagem. Né? Tanto que agora vou fazer uma propaganda um pouquinho, né? Nessa Semana da Deficiência nós estamos fazendo algumas oficinas de adaptações curriculares. Vamos fazer no dia 26 à noite, alguns professores que já fazem isso, né, do regular, mostrar para os outros. Então esse movimento de adaptação é um direito, e para eles a coisa é tão importante, tão simples e tão fácil de fazer. Né? Não é nada assim, tem que fazer tudo diferente. Não é tudo diferente, é só trocar uma palavra, trocar uma imagem, reduzir um pouquinho. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes fica até mais fácil o trabalho do professor. Exatamente. Agora eu quero falar então como mãe, Manda. recebendo essas atividades. Sim. Né? Porque eu já passei por atividades que eu falo, nossa, bati o olho, tem o dedo do Miguel ali, você vê que tem. Ou então vem uma coisa que devolve tudo em branco, porque ele não quis fazer, não deu pra fazer. Então é muito frustrante, eu falo. Que seja uma atividade num período
bem feita, que você viu que o professor, o cuidador se dedicou com a criança para fazer, do que fazer aquele monte de folha que não tem a cara dele. Porque a gente sabe se a criança pôs a mão ou não. Com certeza. Né? E aí isso é muito frustrante. A gente vai numa exposição e você fala, cadê? É tudo igual, né? Nessas mostras culturais e tal. Não, eu quero bater o olho e falar, ali é o do Miguel. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, pode ser uma atividade num dia, não precisa, porque o tempo deles é diferente. Sim. Né? Em todos os sentidos, o tempo de concentração, o tempo de cansaço físico, porque a tarde deles, o contraturno deles é pesado, né? Porque eles têm todas as outras terapias. Não é o caso do Miguel, não sei o caso de vocês, mas não tem medicação. Mas muitas crianças têm uso de medicação e isso também varia comportamento, né? Varia tudo. Então acho que é isso que o professor tem que estar atento, porque senão aquilo também não vai ter sentido para a criança. Então quando eu falo o que eu espero de uma escola, que o Miguel saiba o que ele está fazendo ali, é para o Miguel e para todos, porque senão não tem sentido. E já vou aproveitar já, porque você falou dessa expectativa, né, da escola e dos professores, lógico. E dos colegas? Como que é essa relação? Dos colegas do Miguel? O que você espera deles e o que você recebe deles? Eu não espero, porque criança é aquilo, né? É aquela espontaneidade, aquele amor independente. Ele não vê a embalagem, né? Criança não vê a embalagem. E aí a relação do Miguel com as crianças é muito tranquila. E assim, essa última vez que ele não ficou bem, que ele passou mal, quem deu o toque foram os amigos para cuidar dele. Olha, o Miguel não tá legal, ele tá diferente. E aí ela foi se atentar. Isso foi o relato dela pra mim. Então você vê que as crianças estão ali atentas. E aí também, o mesmo caso do João, é uma briga pra quem vai empurrar a cadeira, né? Passeio da escola, normalmente eu vou junto. Tia, o que você trouxe pro Miguel? Porque o lanche que tem aqui ele não vai conseguir comer. Então, assim, é esse cuidado que é inato, porque a criança é aquela espontaneidade, aquele amor, e eles não têm pudor em perguntar por que é assim, ou por que é assado, o que ele tem. E isso é ótimo, porque eu falo, se os adultos não perdessem isso ao longo da vida, seria tudo tão mais fácil, né? Porque eu falo, a gente se depara com o olhar do adulto. E o olhar fere muito mais do que a pergunta, o que seu filho tem? Né? Fere muito mais. E aí as crianças não. E aí é muito engraçado, porque eu passei por uma situação com uma amiguinha do Miguel. Ô tia, como que ele dorme? Porque pra ela ele tá na cadeira de roda, então ele dorme na cadeira de roda. Na cama igual você. Tipo, mas não tem problema em perguntar, né? Eu acho que isso é um encantador e que vai desconstruindo, né? Porque acho que essas crianças, eles vêm pra desconstruir tudo. Aí eu até queria pegar o gancho da fala da Mari sobre a fala, né? O Miguel também não fala. E aí as pessoas perguntam, ele fala? Eu falei, bom, depende do que você entende por fala. Né? Porque que nem a gente da educação infantil, a gente tem uma poesia aqui que inspira a gente, né? De Reggio Emília, na Itália, que é a 100 linguagens, que é do Loris Malaguzzi. E aí ele vai falando que a criança tem 100 linguagens. E a fala é apenas uma dessas 100, né? Então, quando a gente observa e para ver a criança, você vai ver que ele se comunica de alguma forma, sem precisar da fala, né? E que ele consegue evoluir naquela comunicação. Porque eu vejo o Miguel. Ele começava sim ou não com piscada. Estava bem, piscava. Aí ele começou a descobrir que ele sabia mandar beijo. Então tá tudo bem? Mandava beijo. Hoje ele já sabe que o beijo é para cumprimentar. Olha que evolução. Mas eu tô comparando ele com ele mesmo. Ele mesmo, sim. Porque se eu comparo ele com outros, eu só vou me frustrar. E aí eu já nem vou mais acreditar na criança. Né? E isso não serve só pra mim, mãe. Serve pra mim, mãe, e serve pra Fernanda, professora, e pra todas as outras professoras, né? A gente comparar a criança com ela mesma, porque senão, né, não faz sentido o nosso trabalho. Ô Giza, qual que é essa sua expectativa, então, o que você consegue observar dessa relação do João Gabriel, né, com a escola, os professores e os colegas, se ele é bem recebido? Como que ele é, sim, ele é bem querido pelos colegas, mesmo nessa fase que ele já tem os grupos, namorinho, essas coisas todas, ele tem um grupinho ainda que eu digo assim que eles são mais
ingênuos ainda, que não tá pensando nisso ainda não. Então eles ainda na hora do intervalo brincam lá de Uno, o grupinho deles, porque também o João é um pouco seletivo, sabe? Ele, quando ele gosta, quando ele não gosta mesmo. E ele não tem... Ele tem a fala, mas não é bem entendido. Então, só de olhar assim, ele já deixa a pessoa de lado, assim. E eu falo que é bom que ele não é entendido, né? Porque às vezes ele solta umas que é bom que a pessoa não entendeu direito, né? Que deixa só que eu entenda, né? Ele não gasta então, o tempo com gente chata. E então ele tem isso mesmo. Eu prefiro essa, os outros não tô nem aí se me preferem ou não. O João é bem resolvido, ele tem uma personalidade bem assim. Poxa. Então é bom. Assim, a relação com os professores se torna mais difícil nesse momento, porque são muitos professores. Então, alguns têm mais empatia, outros não. Também não vou querer que todos tenham, porque cada um é cada um, sou eu que vou mudar. Então, ele chega falando que tem um professor que ele gosta mais, tem um professor que ele gosta menos. Nós também somos assim, sim. Entendeu? Então, essa relação é tranquilo. Ele tem as amiguinhas, os amiguinhos que vão para casa para lanchar, para sair. Ele vai no aniversário de alguns. Ele não vai no aniversário de quase ninguém. Olha. Ele é convidado para todos. Ele não vai. Ele vai realmente de quem ele gosta. Só que pro aniversário dele, ele convida todo mundo. Né? Porque ele acha assim, eu vou magoar a pessoa, mas também se a pessoa não for, ele é bem assim, olha como é difícil, né? Eu falo assim que às vezes ele tem umas ideias meio ET, sabe? Assim, que eu não entendo direito, né? Porque você vê criança, né? É diferente, mas é ele. Então ele já posso dizer que tem uma personalidade meio que formada ali, ele já sabe direcionar e ele... Às vezes eu penso assim, né? Eu acho que ele não tem a noção ainda da deficiência dele. Ele trata, mas ele tem. Às vezes eu falo assim, nossa, eu acho assim, eu falo assim, nossa, João, você sabe que você não consegue sair correndo para os alunos com os seus colegas? Por isso que às vezes eles não chamam você para brincar de esconde-esconde. Aí ele fala assim, claro que eu sei sair correndo, sim. Alguém me empurra, alguém vai, né? Em outros momentos ele fala assim, mas mãe... Por que ninguém me chama pra jogar bola? É porque eu não sei jogar bola? Então ele esquece, sabe? Então ele tem esse vai e vem. Mas aí vai dessa relação. E assim, agora ele tá saindo da cadeira, né? Tá dando os passos, tudo tal. E o professor esse ano da educação física, não que os outros não, sempre fez, sempre. Mas esse ano eu vejo que por ele estar mais forte, mais firme, estar mais preparado para isso, o professor tira ele começou a jogar futebol com as crianças. Que bacana. Então já é outra visão. Então eu acho que a gente vai adaptando. Tem coisa que a gente se frustra? Sim, mas isso, vamos pra lá, né? Vamos fazer, deixa lá. Vamos ver as coisas boas. É essa relação. Então, querer que todos façam o que eu penso que é o certo, porque também não sei, eu penso, né? Mas não vou conseguir. Querer que todos os amigos o aceitem, também não vou conseguir. O importante é ele se sentir bem, né? E é assim que a gente vai lidando, um dia após o outro. Isso. Ô Mari, me conta um pouquinho mais da relação do Henrico com os professores e os colegas, essa parte das atividades, o que ele traz para casa, o que ele não traz. Então, o Henrico, assim, ele tá... É importante dizer que quando eu falo não verbal, eu acho que a melhor expressão seria ele não vocal. Então, assim, ele verbaliza, sim, algumas palavras, principalmente no imperativo. Essa construção de frases, assim, ela é natural no autismo, um pouco mais limitada e centrada no eu. Então, quando ele quer alguma coisa, então ele começou com uma pasta de comunicação alternativa. Ela foi difícil de ser introduzida na escola, sim, não vou negar. Teve um processo aí um pouco complicado, porque ele também era de difícil acesso por conta da dinâmica de sala de aula, né, de troca de figuras, ela foi um pouquinho complexa. E também porque, assim,
a gente acompanha ele na terapia. Aí acompanha, a criança fica com a mãe, a criança fica com o pai. A criança, ela tem que ser usada, essa pasta, enfim, o que for, o tablet, o celular, ela tem que ser usada por todos. Então, quando eu digo não verbal, acho que seria interessante a gente dizer não vocal. Ele não tem troca de fala. Então, mas quando ele quer algumas coisas, ele tem aí um repertório de mais ou menos 20 palavras, tá? O que realmente o coloca num atraso considerável, né? De uma criança aí de 1 aninho, se você for considerar os marcos do desenvolvimento. Apesar de que a gente não se prende a esses rótulos, mas é mais assim para explicar, né? Para ficar didático. Então, assim, ele sabe dizer as coisas que ele quer, alimento, coisas palpáveis, concretas, né? E o que ele não quer já tá começando a dizer. Então, tá começando aí, né? Tá ficando um pouquinho... Então, essas coisas são interessantes, porque é uma criança que às vezes consegue ler algumas coisas, já tá lendo algumas palavrinhas. Não foi ensinado, mas alguns têm apego a letras, né? As palavras. Até começam de forma precoce, mas sem compreensão, o que também não ajuda muito, né, nesse processo. Então a gente também nem pensa nisso, porque a hiperlexia tá aí. Imagina você realmente começa a explicar as coisas, começa a falar assim, ele lê, enfim, ele é tão precoce, ele não fala, ele não tem troca de fala, mas ele já lê. E aí é complexo, porque se não tem a compreensão, a leitura ela se perde, ela não fica funcional, né? Então, esse processo aí de fala, ele é um pouco restrito. Então, se ele não tem troca, se ela não é funcional, eu não tenho um feedback, né, efetivo. Eu tenho assim, por exemplo, quando o Henrico sai da escola, eu não acompanho esse processo porque eu estou trabalhando. Meu marido, ele fica responsável. Então, assim, ele tem assim, por exemplo, olha, o Henrico lanchou, Henrico brincou, Henrico fez alguma atividade, mas dizer assim exatamente o que acontece, a gente realmente não tem, né? Mas com a educação infantil, a gente tem essas questões aí das brincadeiras, do lúdico. Então eu tento observar o comportamento dele em casa, que é o mais importante para mim nesse momento. Se ele vem feliz, se ele tá bem. E aí a gente, assim, eu acho que o autismo ele faz a gente ficar muito criativo. Porque a gente chega em casa, eu falo assim, Henrico, o que você fez hoje? Você brincou na escola, que legal. Então eu mesmo falo, eu mesmo respondo, né? Porque não tem a troca, mas a gente faz o que a gente pode na medida do nosso possível. E eu sei que agora, assim, o que a gente tem? Então, quando ele tá bem, ele vem, ele passa a mão no rosto da gente, ele dá um sorriso, que eu falo que é o sorriso mais lindo do mundo. Então, a gente tem essas trocas. Amigos. Eu sei dizer assim que ele é muito querido. Eu vejo as crianças quando ele não vai para a escola por algum motivo. As crianças falam que tem saudade dele, que sentem a falta dele. E é muito lindo ver as crianças abraçando. Ele, vou confessar também, ele não curte muito abraço. Nossa, eu falo, nossa, Henrico, finge pelo menos, disfarça, pelo amor de Deus. Mas é o jeito dele, tem as questões sensoriais do toque, não tão agressivas, não tão severas, mas ele tem algumas questões. Então eu tento, assim, eu tenho o grupo de mães, as mães são muito carinhosas, elas sempre convidam o Henrico também, a gente também não está sempre presente, porque o Henrico, às vezes ele fala não quero, não porque ele não goste dos amigos, mas porque ele também é uma das características do espectro, não posso negar, né? Ele gosta realmente de brincar mais sozinho, enfim. E a escola faz ele realmente perceber que também é bom, que é bom brincar com as outras crianças, que é bom ele ter essa interação com os amigos. E é tranquilo, porque ele está descobrindo isso aos poucos, e por ele. Então eu acho que é isso que eu espero, é essa troca, e que seja tranquilo, e que seja natural, que não seja nada forçado, que não seja nada imposto. Mas
te dizer assim que eu tenho, que eu sei exatamente o que acontece, por exemplo, as atividades que vêm, essas coisas assim, a gente ainda está no processo bem primitivo, porque ele tem algumas questões de coordenação, de lateralidade, então ele não quer pegar na tesoura, não quer pegar no lápis. Então eu confesso que com relação às atividades a gente ainda está caminhando para esse processo. A gente ainda não tem todos esses materiais, essas coisas, mas não por conta de que não exista, existe sim a tentativa. Exatamente. Então a gente vai pensando em outras precisa ser pensado sim em outras alternativas, mas estamos caminhando, eu falo. A gente está caminhando nesse processo e eu acredito que o Henrique só tem a ganhar. Só tem a ganhar nesse processo aí da escola. É importante. Mães que têm filhos dentro do espectro do autismo e tem dificuldade com escola, é difícil o processo, ele, né, tem os altos e baixos, mas ele não é impossível, a gente precisa tentar. Esse negócio de que é melhor ficar em casa, não dá certo, ou a gente já ouviu isso, enfim, de diversas pessoas, profissionais, etc. É importante a gente realmente tentar, não desistir. Antes da gente caminhar para o nosso fechamento aqui, eu queria colocar uma pergunta. Qual que é a importância do seu filho para a comunidade? Qual que é a importância que o seu filho tem para a escola, para os colegas dele? Agora o contrário, entendeu? A gente ouviu aqui qual a importância disso tudo para o seu filho, mas qual que é a importância do seu filho para os outros? Vocês já pensaram nisso? Gente, eu falo que assim, eu era aquela mãe mimizenta, chata. Sabe aquela pessoa? Mãe não, porque antes de ser mãe, vou colocar antes. Mas sabe aquela pessoa assim, mimimi? Então eu falo assim, é uma criança que tem sim limitações e acorda todos os dias com um sorriso no rosto, mais lindo de todos. Pode estar pode estar mal, pode estar doente. Gente, todos os dias. Assim, ele não se aperta. Então, eu falo, como que pode uma criança que a gente enxerga além, claro, mas a gente sabe das dificuldades daquela criança, a gente sabe que é uma criança que não consegue expressar seus sentimentos, que às vezes quer se relacionar com um par e não consegue, que quer falar o que está sentindo naquele momento, que quer trocar e não sabe muito bem o que fazer, e mesmo assim acorda todos os dias feliz e com um sorriso no rosto. Então meu filho, ele leva alegria, ele traz alegria, ele é o coração, ele é tudo da nossa casa, ele transformou a nossa família e eu acho que ele transforma também a escola, porque ele faz exatamente isso. Como que pode uma criança que não fala, que não se expressa, enfim, que talvez não abrace a todos, que tem aquele jeitinho diferente, né? Tem algumas estereotipias, que às vezes se isola. Como que pode ele ser tão querido por todos, ele espalhar essa luz interior? Como que pode uma criança transformar toda uma rotina de sala de aula numa coisa positiva? Eu penso que não só o Henrico, todos eles. Se eu tive a oportunidade de ir na educação infantil, quando pequena, de ter estudado com uma menina, e eu não sabia que ela não enxergava. E aí, ela sempre foi minha melhor amiga, e acompanhava, assim, queria defender, e não via, não enxergava a deficiência nela, não enxergava nada. E eu me lembro quanto ela foi importante, ela ainda é importante para mim, né? Mas eu via também a injustiça, eu queria defender, e eu queria ajudar de alguma forma. E aí ela olhava para mim, mesmo não enxergando, e falava: Mariana, como você tá linda hoje. Ou então ela dizia a roupa, e ela falava assim: eu sei que você tem os cabelos castanhos, que você tem os olhos verdes. Ela enxergava através. E eu tive essa oportunidade, e ela mudou a minha vida. Então eu falo assim que eu acho, eu vou ser muito puxa-saco agora, eu acho muito mais importante para os outros
do que pro Henrico mesmo. Que eles convivam com os nossos filhos, e porque eles se transformam. É. E eles são agentes transformadores. Nossos filhos são agentes transformadores. Eu acho que eles vêm para ensinar a gente a desconstrução. Então, é desconstrução do conceito de tempo, do conceito de carinho, do conceito de aprendizagem, né? E assim, de tempo eu falo que é o maior, né? Porque a gente vive em outro ritmo com eles, né? E às vezes a gente fala, que nem você falou, que legal, você brincou hoje na escola com seus amigos. Pode ser que hoje essa fala não tenha significado, mas ela vai ficar guardadinha numa gavetinha e que daqui a um tempo ele vai acessar aquela gavetinha, né? Eu passei por isso com o Miguel, porque eu fui buscá-lo na psicopedagogia da instituição que ele vai. Aí a menina falou pra mim, Fê, deixa eu te perguntar, o Miguel é daltônico? Eu falei, não sei. Não, porque ele conhece todas as cores. Eu, conhece? O menino não fala, tem super baixa visão, foi diagnosticado até como nada de visão, zero. E conhece todas as cores. E realmente, a gente tem caso de daltonismo na família e tal, só o verde e o vermelho que ele não reconhece, ele se confunde. E aí você vai acessando as suas práticas com a criança, e eu sou super descritiva, porque já me falaram, Fernanda, seja descritiva, desde bebezinho. Então, Miguel, tô pegando camiseta azul pra gente pôr com essa bermuda xadrez. E a gente fala, mas a gente acha que ela tá falando por falar. E não, olha quanto tempo depois isso foi fazer sentido. Né? Então eu acho que a desconstrução é o que eles mais ensinam pra gente e pro mundo, né? A desconstrução estética, principalmente, né? Do que é o belo, né? O belo não é o que a sociedade prega como belo, o belo tá no interior de cada um, né? Então eu acho que é isso. Então a gente ainda se depara com os olhares da cadeira de rodas, né? As pessoas não conseguem disfarçar isso, né? A gente agora as crianças já estão maiores, a gente vai se blindando um pouco, né, meninas? Mas aí eu passo isso com a minha filha mais nova, que ela agora ela tá percebendo os olhares e ela se incomoda, né? Então eu acho que é isso, eles vêm para desconstruir. E aí, Giza? Tem mais do que falar, é complementar, exatamente. Eles vêm para desconstruir, para nos ensinar. Pena daqueles que não querem aprender com os nossos filhos. Concordo plenamente. Vou falar, eu tenho alguns anos na educação especial, trabalhando com deficiente, alguns aninhos, vou contar quantos. E o quanto eu aprendi e aprendo a cada dia com eles. Vocês foram falando, eu fui lembrando de alguns fatos. Eu falo que uma vez eu trabalhava com uma menina com muita baixa visão, com uma paralisia cerebral seríssima, ela só mexia o olho. E cada vez que eu ia pegá-la para atendimento, ela dava um sorriso tão gostoso que eu falava, Flávia, você está reclamando da sua vida por quê? Presta atenção, né? Então eu acho que eles ensinam, eles vêm realmente para isso. E se a gente conseguir olhar e, né, sair da caixinha, sai daquela caixinha. E o quanto eles ensinam pra gente. Eles ensinam muito mais do que a gente. E, enfim, é só pra... Não dá pra ficar quieta. Não dá. Eu vou aproveitar, vou falar uma coisa aqui também. Uma visão até, talvez, mais egoísta de todos, né? Eu penso hoje, eu como professor, né? E eu lembro da minha turma, eu não lembro de ter tido nenhum colega com nenhuma deficiência. E como teria sido muito mais fácil para mim como professor se eu tivesse tido um colega com alguma deficiência, não importa qual, porque eu conseguiria ter uma visão muito mais natural, né, e muito mais fácil de enxergar como ser professor de um aluno com deficiência. Então, essa exclusão que houve, né, principalmente nos anos 90 e 80 ali que eu estudei, para mim profissionalmente foi péssimo. Né? Para mim a profissão foi horrível, porque nós professores a gente tem que ter muito estudo, tem que lutar muito contra tudo isso que a gente viveu, né? Para pensar em atividades. E às vezes a gente cai naquela coisa, né? Tem que pensar em alguma coisa muito específica para isso. E às vezes é aquela coisa, é só um detalhezinho, que na verdade, se você for pensar, você faz isso com todos os alunos. Que cada aluno, não importa quem ele seja, ele vai ter uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Então você sempre adapta. Para todo mundo você vai adaptar.
né? Então, essa visão egoísta que eu queria falar de profissional. E aí é verdade mesmo, Bruno. Eu também não lembro da minha escolarização de ter alguém com deficiência, né, na sala. Então, eu acho que a inclusão, né, eles estarem no regular, no ensino, o ganho que a sociedade está tendo realmente, Sim. de olhar, né, de uma outra forma. Porque nós, professores, que nós não tivemos essa visão antes, e eu não recrimino quem não consegue. Mas eu não sei, mas eu não consigo. Eu não... E os nossos, né, os alunos agora, os futuros, eles vão olhar de outro jeito, que para eles é o que a Mariana falou. Tinha uma amiga cega e que primeiro é normal. E a briga de empurrar a cadeira de roda, de ter a gente falar, menos, por favor, né? Sim. Então eu acho que a gente está criando, pelo menos o que eles estão mostrando, uma sociedade mais respeitosa, né? Mais inclusiva. O normal vai ficando mais amplo, né? Sim. Bom, gente, agora vamos caminhando para a parte final do nosso programa, infelizmente, porque é um papo que maravilhoso, né? Meu Deus, eu tive que forrar a mesa com plástico, porque tive que impermeabilizar o microfone. Mas é muito importante, né? Eu queria saber assim, agora vamos começar pela Fernanda. Fernanda, o futuro Miguel, o que você imagina, o que você espera, o que você vê para o Miguel no futuro? Então, de novo, volta a questão do tempo, né? Uhum. Eu não imagino nada. Eu vivo hoje e espero que ele seja feliz hoje e amanhã. A gente é o quê, né? Quando a gente engravida e sonha com o filho ideal, como a gente falou lá no começo, a gente pensa, o que será que ele vai ser, né? Que profissão que vai ter? Como que será vai ser a personalidade? Não, aí vem aquela criança, né? Com múltiplas deficiências. E o que você quer? Que ele seja feliz. Onde ele estiver, né? Seja na escola, seja no mercado de trabalho, se um dia conseguir. Se não, vai ser companhia da gente o resto da vida. E ok, a gente quer que seja feliz. Eu não crio grandes expectativas em relação à escolarização, mas eu quero que ele se sinta pertencente ao local que ele está e que ele saiba o que ele está fazendo em cada local que ele vá. Né? Então, se ele vai no cinema, ele sabe por que ele está indo no cinema. Se ele está na escola, ele saiba o que ele está fazendo na escola, que tem todo um vocabulário escolar ali que ele pode ouvir e se apropriar. Então, é isso. Eu acho que é isso. Ser feliz hoje. E aí, Giza, o que você tem aí? Eu também penso assim, viver um dia de cada vez, deixar ver o que vai acontecer. Sei que o João tem uma possibilidade cognitiva, sim, para o mercado de emprego, desde que a gente tenha as adaptações adequadas. Acredito, se a gente tiver um computador na frente dele, ele vai dominar, porque a gente já vê isso. Então, eu acredito que é nesse sentido que a gente vá, os próximos anos, tá pensando nisso, porque até então a gente pensou mais no lado motor, reabilitação. Agora eu acho que a gente dá para, né, ele vai tendo mais maturidade, né, para perceber. Embora eu não sei da onde que ele tirou a ideia, por isso que eu falo que ele tem umas ideias assim, que eu não sei da onde. Nunca ninguém falou em casa nada nessa questão de ser de profissional, de profissão, essas coisas. Mas ele disse que ele quer ser médico. Aí uma vez eu disse assim para ele, João, como você vai ser médico, se de repente você não consegue, sei lá, talvez operar uma pessoa, né, por conta você não tem a coordenação, né? Pensa em tudo que o médico faz. Pensa em todos os médicos que você vai. O que o médico precisa ter para você ser médico? Mãe, eu vou ser médico de velhinho. Eles só precisam entrar no meu consultório, falar, eu preciso ouvir e ser amigo deles. Eu quero cuidar dos velhinhos. Aí eu falei assim, tudo bem, então vamos ver. Então ele já criou, eu não criei. Se de repente ele mudar de ideia, a gente vai. Mas eu acho que vai ser mais nisso mesmo, né? O cognitivo está preservado, alguma coisa assim. Mas também, se não for, que ele seja feliz. É isso. E você, Mari? Também não crio. Não é que eu não enxergue, a gente enxerga sim os potenciais, as habilidades, a gente tenta ver o que realmente
dá para se fazer naquele tempo, na medida do possível, como a gente já disse antes, né? Já pensei sim, futuro, ai, quem vai ficar, meu Deus. Ela é real, ela é uma constante, porque a gente não vai estar aqui a vida toda, enfim. Mas a gente não controla a vida, né? A gente não sabe se a gente vai estar, se os outros... A gente não sabe o dia de amanhã. Então é isso, a gente tenta viver o hoje. O que eu penso é assim, o Henrico, ele é bem metódico, ele gosta das coisas bem organizadas. E ele tem uma memória incrível, né, de seleção. Então, esses dias a gente estava pensando, será que ele vai trabalhar com logística? Talvez, mas acho que talvez se ele também quiser enfileirar as coisas na prateleira de supermercado, tá ótimo, vai pro supermercado, se for para colocar lá, ele vai ser o melhor profissional do supermercado, eu tenho certeza. Então a gente enxerga os potenciais, mas é aquilo, na medida do tempo deles, do jeito que a gente desconstrói padrões. Isso que é importante. Bom, depois de toda essa desconstrução, né? O Du aí vai entrar agora para fazer um apanhado aí, colocar alguma questão, pensamento pra gente poder discutir depois nas redes sociais, nos e-mails e tudo. Então fala, Dudu, agora pra vocês. Fala, Dudu. 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 Olá, pessoal. Este podcast faz parte de uma sequência de trabalhos envolvendo questões sobre a pessoa com deficiência e a educação. No terceiro podcast, Meu Aluno Autista, trouxemos 4 professoras de educação especial para tratar desse tema. Nesse episódio que você acabou de ouvir, trouxemos o ponto de vista das mães de alguns desses alunos. Estamos pensando em trazer os protagonistas destas temáticas para gravar um episódio onde eles poderão acrescentar com seus pontos de vista sobre o cotidiano escolar. O que você acha dessa ideia? O que você gostaria de saber sobre esses alunos? Mande suas perguntas e sugestões para esse futuro episódio. Mande também seus comentários, elogios e críticas sobre o episódio de hoje. Valeu, galera. Tchau. Bom, depois dessa enxurrada de informação e emoção, certo? A gente vai para um momento mais relax, que é a bolacha pedagógica. A bolacha pedagógica é esse momento onde a gente vai indicar coisinhas, coisões para você assistir, ler, ouvir, fazer. Cada um vai poder dar uma indicação aqui. Bom, a Mari vai começar falando suas indicações que não necessariamente precisam ser pedagógicas, tá bom? Pode ser apenas entretenimento. Manda ver, Mari. Então, na verdade, se eu não trouxesse os livros da Anita Brito, que não seria nada, né? Então, assim, dica de leitura fundamental pra mim, fez toda a diferença, porque logo depois do diagnóstico eu assisti uma palestra dela e do filho, foi aí que eu percebi que, assim, tinha luz no fim do túnel, que a gente não encontrava, e que tinha uma mãe lá, lutando com uma força incrível, e que aquilo não acontecia só comigo. Então, no momento de fragilidade, a gente encontrou uma força que eu nunca vi. Assim, então, Anita Brito, meu filho era autista, então a história real mesmo do garoto, de toda a trajetória do Nicolas, filho. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre autismo e inclusão escolar, ela também escreveu o livro junto com o filho, porque eles também tiveram muitas questões aí na escola. Para trabalhar as diferenças em sala de aula, até com os colegas. Também o livro da Anita, que se chama Um Livro Diferente. E aí ele trata aí das diferenças e, enfim, de uma forma bem tranquila. E depois no final tem alguns exercícios. É muito interessante. Pequenininho. Tem o livro do Nicolas também, da Anita, Tudo Que Eu Posso Ser. O Nicolas escreveu esse livro, ele conta algumas questões aí do dia a dia. Muito engraçado o livro, eu
ri muito, vale a pena. Outro livro para quem está vivendo aí, né, o início do diagnóstico também na questão do autismo, é Na Montanha Russa, da Michelle Malab. Ela fala sobre a maternidade no autismo, mas o mais interessante é que ela também descobriu a síndrome de Asperger, que hoje é o autismo leve, dela. Então também ajudou a superar os conflitos que ela não sabia que tinha, né? E para quem não quer, né, tá naquele momento assim, eu não quero saber nada de autismo nesse momento, mas eu quero ficar bem, eu quero, além da saúde mental, de procurar um psicólogo, fundamental, leia Marta Medeiros, minha mentora. Então eu tenho um livro aqui que se chama Feliz por Nada, é meu livro de cabeceira. Então quando eu tô triste eu vou lá e leio. Ele é separadinho por capítulos, não quer ler todos, quer ler um, depois quer ler outro. Ele é muito interessante. São questões triviais e ela enxerga a beleza no cotidiano. Eu acho sensacional. Tem filmes, tem séries, tem um monte de coisa, mas basicamente o que fez e faz diferença pra mim são esses. Ah, que bacana. Os links para acessar esses livros aí, comprar esses livros, estarão na descrição do nosso episódio. Agora, a Giza, vamos lá, Giza, você tá do ladinho aí. Então, não conheci a Mariana, mas eu tinha pensado, né, o Feliz por Nada, da Marta, e o meu filho era autista. Inclusive, eu tinha até trazido uma colinha escrita lá no papelzinho, mas nem preciso, os livros estão aqui. Também gosto muito, embora, né, o João, acredito que não seja autista, né, mas esse livro aqui ajuda a gente, tipo assim, segue em frente, luta, tudo pode ser melhor, né, melhor, não que ele deixa de ser, mas tudo pode ser melhor. E ela tem uma parte que ela falou em uma das palestras que eu assisti também, que ela fala assim, tudo que eu fiz, eu não fiz pra mim, em questão de ser egoísta, eu fiz por amor. E eu acho que é isso, é o fazer por amor que faz a diferença na vida dos nossos lindos. E eu sempre chamo o João de Pequeno Príncipe, porque daí eu me recordo nas minhas leituras que eu sou muito fã do Pequeno Príncipe, né? E aí tem aquela fase, você é responsável pelo que cativa. Então o João me cativa, o João cativa todo mundo, então nós somos eternamente responsáveis aí. Então, Mari, obrigada por você trazer aqui, ó, nem tá vendo só? Que bom, que isso, bacana. Gente. Gosto também, assim, de músicas, a música trevo, pra mim, assim, dá uma, né, é um sonho que faz a gente acordar pra vida, pra tocar pra frente, e é isso, gente. Muito obrigado. E a Fernanda? Bom, eu trago a indicação de um texto que me ajudou quando eu descobri o diagnóstico, que eu fui comunicar à família e usei o texto para isso, que é Bem-vindo à Holanda. Tá tendo um roubo de bolacha pedagógica cara aqui. Feia que eu roubei a bolacha pedagógica de alguém aqui. Mas é um texto, assim, que me ajudou muito a comunicar à família, né? Porque eu falo, são dois momentos, o que você recebe e o que você engole e comunica, que não é fácil. E a música Enquanto Houver Sol dos Titãs, que é uma música que me acompanha há muito tempo e que me rejuvenesce cada vez que eu ouço, né? Porque eu falo que eu sou do sol, né? Então essa música, ela, né? A gente tá ali caída, ouviu? Fala, vamos filha, presta atenção, a vida tá aí, né? Então são essas duas dicas que eu trago. Ah, que bacana. Agora, Flávia, depois desse roubo da sua bolacha pedagógica, o que você vai? Fiquei sem nada. Não, eu fiquei ontem pensando, o que levar. E eu realmente pensei no texto Bem-vindo à Holanda, porque é exatamente isso. Você planeja uma coisa e saiu da rota, então vamos pensar em outra coisa, vamos, né? Pensei no filme Como Estrelas na Terra, mas mais voltado até para a visão do professor, de olhar para o aluno de uma outra forma. Bom, eu vou fugir um pouco da curva aqui, eu vou fazer uma indicação de um documentário que é do Netflix, que ele chama Nosso Planeta. Ele tem um outro que é Nosso Planeta, o outro lado, alguma coisa assim, não é esse que eu tô vendo o Nosso Planeta apenas. Ele vai mostrar, sabe essa história de, será que tá tendo
o homem está prejudicando o planeta ou não? Será que isso é um mito? Será que é uma verdade? O que será que está acontecendo? E esse documentário é maravilhoso porque ele mostra, ele joga na sua cara o que está acontecendo de verdade e o que vai acontecer se isso continuar. Então, para quem acha que aquecimento global e a interferência do ser humano na Terra não acontece, isso é tudo mentira, assista esse documentário. Só o primeiro episódio, que é um apanhado de todos que vão ter, já vai te dar uma bela ideia do que está acontecendo no nosso planeta, tá? Então, fica aí a dica, Nosso Planeta, do Netflix. Eu queria agradecer demais todas vocês que estiveram aqui, porque foram depoimentos e falas maravilhosos, emocionantes e importantíssimos para a gente colocar na discussão, certo? Então eu vou começar agradecendo a Flávia, mais uma vez a presença dela aqui, né? Muito obrigado, Flávia, pela visita. Obrigado, Bruno, eu que agradeço o espaço. Agradeço de coração vocês três que aceitaram prontamente a ideia maluca, né? Que a gente tem que fazer, a gente fica pensando. Foi muito além do que eu esperava, muito além do que eu tinha planejado. Foi lindo, como o Bruno falou, assim, nossa, várias vezes, o cisco no olho, né? Que histórias. Obrigada, meninas, de coração. Obrigado, Bruno, pelo espaço. A gente que agradece. Muito obrigado, Fernanda, pelo tempo. Você veio aqui, você falou com a gente, deu depoimentos lindos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer a Mari, que é a pessoa que eu não conhecia, o Bruno, né? A gente já se cruza aí nas terapias da vida, né? A Flávia é minha companheirona de trabalho por algum tempo, então eu que agradeço, é sempre bom trocar e crescer junto, né? E dividir as angústias. Muito obrigado, Giza, também, que veio aqui, disponibilizou seu tempo e trouxe falas e pontos de vista muito importantes para a nossa conversa. Obrigado, Giza. Também agradeço todos, prazer em conhecê-la, Mari, tá bom? E assim, prazer estar aqui. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigado, a gente que agradece. E muito obrigado, Mariana, também a Mari, tão chamada Mari aqui, por toda a sua visão, por todas as suas falas. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, Bruno, Flávia, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada de ouvirem a gente. Ai, vocês são tão lindas. Gente, eu tô assim. Gente, não é possível. É muito demais essas mães. Só a oportunidade. Vamos levar essa amizade pra frente? Vamos trocar telefone. DT no Orkut, né? Gente, quanta história rica. Como cresce, como faz a gente sair melhor. Enfim, não tem preço. Então, pra mim, também foi muito mais do que eu imaginava. Aliás, eu não imaginava nada. Eu imaginava, assim, que a gente fosse, não sei, que fosse uma coisa mais... É muito humano aqui. Foi uma troca muito, muito humana. Eu me emociono sempre, né, pra variar. Mas, assim, foi além, muito além. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece. E lembrando que os episódios do HTP Áudio estão disponíveis aí em todos os aglomeradores principais aí que você tem no Spotify, tem no iTunes. A gente tem também disponível no nosso canal do YouTube da Ceformi, tá? Se você não conhece, é o www.youtube.com/CeformiVinhedo. Você pode acessar lá, assine o nosso canal, tem coisas interessantes acontecendo por lá também. Lembrando que todas as questões, dúvidas, elogios, qualquer tipo de comentário você pode mandar nas nossas redes sociais, pode comentar nos vídeos do YouTube, você pode mandar mensagens no nosso Twitter, que é o @audiohtp. Você pode mandar também e-mails para o nosso e-mail, lógico, htpaudio, sem o acento, htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado a vocês que estão ouvindo e até o próximo episódio.